Bem, é muita honra e privilégio da Nova Cardiologia, o podcast, estar recebendo a doutora Aurora Is, né, que é uma brilhante médica e hoje está à frente da maior instituição de cardiologia no Brasil, o Instituto Nacional de Cardiologia, que tem um papel central em construir políticas públicas, promover inovação, ensino, pesquisa e assistência em alta complexidade. Eu vou começar inicialmente com a doutora Aurora sobre uma parte importante, sobre a, a trajetória dela como cardiologista e aquilo que ela percebe como os desafios, né? A gente tem centenas de cardiologistas, milhares de cardiologistas no Brasil, e algumas em meio de carreira, outras no começando a carreira na cardiologia, e obviamente ouvir de uma pessoa que lida com jovens hoje e, obviamente, né, é responsável por todo esse corpo assistencial de Laranjeiras, que você pudesse estar salientando para a gente esses desafios que você, ao longo da sua vida, você falar um pouco sobre a sua trajetória e aquilo que você traz de mensagem para esses jovens e as líderes em cardiologia. Bom, primeiro agradecer, professor Evandro, né, pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui, né. Acho muito satisfatório também começar falando aí da trajetória, né, até porque, a minha, escolha pela cardiologia é muito ligada a exemplos e, sem dúvida, a oportunidade, a grande sorte que eu tive de ter tido o professor Evandro como primeiro, coordenador de estágio que eu fiz durante a faculdade, e sem dúvida, o exemplo da sua trajetória é o que até hoje sempre me trouxe aí a vontade de estar dentro dessa especialidade. São realmente muitos caminhos, né, na cardiologia, e acho que a gente vê aí que, sem dúvida, o principal é a gente buscar uma formação, né, sólida, né. Ainda vejo a cardiologia como uma profissão, digo especialmente como mulher, né, com muitas oportunidades, desafios, mas também oportunidades, né. A gente tem vários cenários dentro da cardiologia, dentro da clínica, dentro da realização de exames, a própria possibilidade de trabalhar dentro de unidades especializadas, né. A vida docente, a pesquisa em cardiologia também, né, muitas oportunidades, mas obviamente sempre a necessidade de buscar uma formação sólida, né. E para mim realmente é uma felicidade muito grande, a ligação com o Instituto Nacional de Cardiologia, porque pôde aproximar 2 grandes paixões, né, a cardiologia e a saúde pública, né. Desde o início da faculdade, a saúde pública era um sonho para mim, né, e hoje, essa instituição me trouxe não só a formação, né, foi ter sido estagiária, ter sido residente, depois passado por vários serviços dentro da instituição, mas hoje a possibilidade de estar exercendo um cargo, buscando, uma saúde pública de qualidade e também, à altura aí dos avanços que a gente vê, constantes na cardiologia. A cardiologia, quando a gente olha os sócios da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente vê que a especialidade que era azul, que era masculina, até os 45 anos, quando a gente olha os sócios com a faixa etária menor, um predomínio das mulheres. E as mulheres hoje não tendo mais barreira, fazendo cirurgia, fazendo eletrofisiologia, coisas que no passado não eram muito recomendadas, não é? Você tem percebido isso também no seu time de residentes e médicos que você recebe no Instituto? Sim, hoje a gente sem dúvida tem um número bastante maior de mulheres, né, em relação aos homens. Isso a gente gera, acho que a gente tem vários cenários aí para analisar, sem dúvida um pouco o que eu falei, de várias possibilidades de atuação dentro da cardiologia, mas eu também acho que a gente sempre deve ver com muito receio, né. Eu lembro quando, você era chefe da unidade coronariana do instituto, a gente tinha um médico, Mário Fadu, que faleceu,
E eu era estagiária plantonista. E o Mário tinha um jeito brincalhão e ele, mas também da visão dele, né? De que tinha um pouco de relação com a menor remuneração, tanto na medicina como na cardiologia, né? Então eu acho que a gente deve ter muita atenção em relação a isso também, né? Buscar o espaço, mas também ter uma atenção em termos de comparações e oportunidades em outras especialidades, né? Não, seguramente eu acho que é uma coisa importante que você chamou a atenção. É, eu confesso a você que ah, eu às vezes paro e penso, né, e reflito muito isso, que ah, a remuneração na carreira médica, ela foi caindo ao longo do tempo. Mas eu vejo também uma coisa interessante, o cuidado, né, o aspecto de cuidar, né, que hoje é tão importante na cardiologia, porque os pacientes ficaram idosos e muito idosos. E, obviamente, essa é algo que as mulheres têm a nos ensinar. E, com certeza, também não enxergar mais limitações, quer dizer, isso também é importante, porque as limitações elas foram impostas pela sociedade. Você não pode fazer cirurgia, você não pode fazer isso, você não pode fazer hemodinâmica porque tem a radiação, e isso pode causar câncer, atrapalhar a gravidez. Isso foi, aos poucos, as mulheres ocupando esses espaços e enfrentando isso, né? Então, acho que é muito importante, sabe, Aurora, você ter, né, preparado o Instituto para receber as mulheres de uma maneira que possam ter a sua vida, né, com mais leveza, né? E o que você tem trabalhado hoje na sua instituição para receber tanto as enfermeiras como os médicos, para que possam as mulheres poderem ser melhor cuidadas ao longo da sua vida profissional? Na verdade, eu já tenho desde toda a minha trajetória na instituição, eu sempre vi o Instituto como um lugar que acolhe as mulheres, Amigo né? das mulheres. A gente tem várias mulheres em cargos de chefias médicas, né, que inclusive tiveram uma projeção dentro da cardiologia fora do instituto, também muito alinhado a seus cargos de gestão, né? Eu vejo, sem dúvida, a gente tem uma grande maioria de outras profissões com mulheres, mas a gente tem cargos de coordenações. Hoje, a direção, eu sou a segunda mulher, mas eu sempre vi o Instituto aí, acho até que isso eu não posso ter como um mérito meu, né? Mas como dentro de toda a atuação, eu sempre me senti acolhida. Claro que situações pontuais, né? Da nossa sociedade ainda, como é na vida privada também. Acho que você falou muito bem de uma visão, a mulher cresce e também exerce a sua vida profissional, tendo que atuar em vários outros cenários. E isso leva para a vida profissional também, né? De uma visão que costuma ser mais ampla, né? De várias vertentes. Mas, de qualquer forma, eu acho que esse é um cenário que já há bastante tempo a gente vê dentro do Instituto, né? Então, De espaço mesmo para as mulheres, né? quer dizer, a sua instituição vai aos poucos albergando as mulheres durante a amamentação, criando espaços para convivência, né, nessa fase importante, né, que é justamente quando elas se tornam grávidas e têm filhos. O serviço público em geral, ele tem as suas, costuma ser muito mais tranquilo o exercício das licenças, né? Eu digo até tendo exercido 2 gestações, né? As 2 já tinha aí já trabalhava no serviço público, tinha um vínculo privado e nas 2 licenças foi sempre o local que precisei voltar a trabalhar antes, foi no serviço privado, né? O serviço público você não costuma ter perdas em geral, em função das suas gestações, né? Esse é um ponto assim importante, não é?
eu tenho refletido muito sobre o trabalho médico. E o setor público vai sendo, obviamente, hoje, cada vez mais, o grande local para os jovens trabalharem, né? O conjunto de oportunidades, né? E, obviamente, esse serviço vai se estruturando cada vez mais para ter uma trilha de carreira, né? Podendo fazer pós-graduação, como é no Instituto. O Instituto tem pós-graduação para os seus médicos? Tem. O Instituto, ele tem alguns programas de pós-graduação, né? Os programas bem sólidos aí das residências, né? Tanto médicas quanto multiprofissional, que a gente tem conseguido, felizmente, ampliar, não só para as especialidades, mas também para as subespecialidades, né? Hoje mesmo a gente teve uma notícia excelente aí de mais bolsas para as subespecialidades, né? Ampliando aí o número de subespecialidades. Hoje a gente recebeu notícia de bolsa de cardio-oncologia, cardiologia esportiva e transplante cardíaco, que são novas subespecialidades. Também a multiprofissional, um programa de especialização, né, de pós-graduação lato sensu, e os programas de mestrado, né, tanto em ciências cardiovasculares, que é multiprofissional, como de avaliação de tecnologia em saúde, que nesse momento a gente aguarda aí um provável doutorado que deve se iniciar também, né? E isso traz a possibilidade dos profissionais muitas vezes seguirem aí o residente, fazer o mestrado. A gente também com as associações com outras instituições, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente tem hoje já 2 especializações em andamento, que é a de cardio-oncologia e a de transplante, e a ciência cardíaca, né, e transplante, e a que está para começar, que é a de cardiologia do esporte. Então, muitas vezes a gente oferece bolsas para residente para os programas também, né? Então, isso é um espaço aí que a gente vê dele podendo estender a sua formação, né, de pós-graduação na instituição. Então, esse talvez seja um aspecto importante. Quer dizer, o Instituto oferece toda uma trilha de carreira, né? Trabalha com acolhimento, né, pleno, né, das mulheres na sua instituição. Homens e mulheres têm todo um desenvolvimento técnico-científico, com pesquisa, podendo fazer mestrado. Você está trazendo aqui uma boa notícia também. O grupo Multi também. Multi também. Ciências cardiovasculares e avaliação em tecnologia em saúde são mestrados multiprofissional. Explica um pouquinho para a gente sobre essa coisa da avaliação tecnologia em saúde. Muita gente fala para mim, né, e da importância de estar incorporando novas tecnologias no Sistema Único de Saúde. E a gente tem essa visão, né, da importância dessa incorporação. E a gente sabe do papel central do Instituto. Você pode falar um pouco para a gente sobre o que é essa avaliação tecnológica e qual o papel do Instituto? A avaliação de tecnologia dentro do Sistema Único de Saúde é justamente fazer uma análise crítica em relação ao benefício, ao custo e o benefício que a incorporação de uma nova tecnologia traz para o sistema, né? Então, a gente tem dentro do Instituto o núcleo com uma produção muito grande, não só dentro de cardiologia, trabalha muito diretamente a Conitec, né, que é a Comissão Nacional aí de Incorporação de Tecnologias, dando pareceres, fazendo uma análise do que existe de evidência disponível em literatura, fazendo uma análise de custo. Isso é uma situação, né, que é muito importante a gente pensar. A gente tem uma situação econômica aí, não só dentro do sistema de saúde, mas de todo, também do sistema de saúde suplementar, privado. A gente não pode ignorar aí o cenário custo, né? E muitas vezes existe uma comparação com outros países, né, em termos de tecnologia. Só que o que tem que se ver é que muitas vezes o custo de determinada tecnologia ele não chega para a gente no mesmo valor, né?
A gente tem um exemplo, acho que muito interessante, né, recente, da vacina da dengue, né? A gente tinha, inclusive, pareceres dados em termos de incorporação de um alto custo da vacina. E o Ministério da Saúde conseguiu justamente que o custo que deveria ser levado em termos de gastos ao Ministério, ele chegou a um ponto que as empresas conseguiram levar, né? Então, é um benefício para as empresas que vão vender suas vacinas, para o Ministério que conseguiu gastar de uma forma adequada, né? E para a população que vai ter aí a tecnologia, que é uma tecnologia também, né? Incorporada. Então, acho que é muito importante entender que a avaliação de tecnologia em saúde não é algo para barrar incorporação de tecnologia, é para mostrar qual é o custo que uma tecnologia precisa ter para que o sistema possa incorporá-la, né? Dentro do benefício que ela traz, né? Visto que dinheiro é finito, né? Isso é muito interessante, né? Porque o médico se tornou um líder técnico, né? E, obviamente, quando ele adentra o sistema de saúde, principalmente quando ele se torna um profissional do setor público, mais ainda é importante ele conhecer sobre o sistema de saúde, como esse sistema de saúde é organizado, como ele é financiado, como essa incorporação é feita, como ele é regulado, né? Então, eu percebo isso, sabe, professora Aurora, desse papel, né, do Instituto, né, está ajudando a cardiologia brasileira, né, a conhecer melhor o Sistema Único de Saúde, né? E eu vejo o seu trabalho, da Helena Kramer, a Marise Matos, lá na área de tecnologia, né, de incorporação tecnológica, e com certeza isso precisa capilarizar, né? A nova cardiologia, porque é uma bênção, principalmente para as pessoas usuárias do sistema de saúde, como é acesso universal, todos. Obviamente existe uma parte da população brasileira que tem acesso também ao setor privado. E, obviamente, desconhece, né, o sistema de saúde, né, nosso universal. Então, a gente, como cardiologista, a gente tem ligado à Sociedade Brasileira de Cardiologia, quase 14 mil cardiologistas. E o número de pessoas que se intitulam como cardiologistas, né, muitas vezes sem a titulação, mas fizeram alguma capacitação em cardiologia, pode chegar até 35 ou 40 mil pessoas, não é? Então, um número grande de médicos que atuam, às vezes, dentro do sistema de saúde e que precisam estar conhecendo. E a incorporação tecnológica tem todo um caminho para ser feito, toda uma consulta e todo um cenário onde o Instituto tem um papel central. Aurora, uma meta do milênio que o Brasil está distante ainda é a mortalidade materna infantil, né? Principalmente o problema da eclâmpsia, pré-eclâmpsia. E aí eu queria começar a conversar com você sobre saúde cardiovascular, e você pudesse falar um pouco para a gente, né? Nós vamos chegar até o infarto nas mulheres, eu sei que você tem novidades para contar para a gente, mas como é que, qual é a sua visão, o que você tem atuado, né? E, obviamente, qual a importância da gente levar aqui essa mensagem frente a um desafio hoje do Brasil? Em termos de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, a gente não tem no Instituto, a gente não tem um acompanhamento de gestantes, né? A gente fornece pareceres, recebe, mas em geral são pacientes que são acompanhadas em hospital geral. Como a gente não tem maternidade, a gente tem ações conjuntas, dá suporte à rede também, né? E, Em termos de orientação, e né? é importante a mulher controlar a pressão. Sim, sem dúvida. Acho que felizmente hoje, né, isso é uma visão que os próprios ginecologistas e obstetras, né, incorporaram em termos de muitas vezes ser o único médico, né, a única médica, um único profissional de saúde aí que muitas vezes a mulher procura, né?
Achei interessante esses dias conversando com uma pessoa próxima, perguntando: "Ah, quanto tempo você não mede a sua pressão?". "Não, eu nunca meço". Falei: "Mas você não vai", era homem, "não vai ao urologista?". "Não, mas ele não mede a pressão". Isso não é uma coisa que o ginecologista, o obstetra sempre, né, em geral, sempre mede a pressão, né. Eu acho que isso é uma a gente tem isso bem incorporado e é fundamental, sem dúvida, as mulheres terem essa percepção, né, de que a doença cardiovascular também é a doença que mais mata mulheres, né. Não mata só não é a principal causa de morte em homens, né, a principal causa de morte em homens e mulheres também, né. Quer dizer, as mulheres não estão protegidas do coração, né? Elas também morrem disso. E infarto em mulher, o que que você tem para dizer para a gente? O que que é diferente no infarto da mulher, no infarto no homem? E como é que é esse problema no Brasil? O infarto em mulheres, um dado, assim, bastante clássico é que, em geral, as mulheres, ela, apesar de ter também a principal causa de morte, a doença cardiovascular, elas têm tanto uma idade média de sobrevida, né, maior que os homens, né, assim como a apresentação da doença coronária, no caso do infarto, que seria o evento agudo, né. Então, em termos de faixa etária, isso, em geral, a apresentação é um pouco mais tarde que as mulheres, né. Mas também é importante pensar como uma causa de tanto de apresentação em emergências, né, lembrando que as mulheres, muitas vezes, elas têm as chamadas apresentações atípicas, né. Não podem ter um número maior de apresentações não tão clássicas como no homem. E essa percepção, infelizmente, a gente tem dados aí bastante estabelecidos de mulheres com um número maior de diagnósticos errados, né, nas emergências, e da própria percepção das mulheres de não estarem sendo acometidas por um evento como o infarto, né. Quer dizer, os homens são muito comuns a dor no peito, né? Uhum. A minha geração, por exemplo, foi treinada olhando um slide do Néter, que era um homem saindo de um restaurante no frio com a dor no peito, né? E nas mulheres, como é que se apresenta um infarto quando não é uma dor no peito? Quando não é uma dor no peito, algumas apresentações chamadas de atípicas, né, desde um mal-estar, um cansaço, alterações até digestivas, né, existe a gente chama às vezes um mal-estar, indefinido, né, muitas vezes, a gente tem que se preocupar aí com essas apresentações não tão típicas nas mulheres, né. E muitas vezes a própria dor no peito, em mulheres, recebe um diagnóstico errado pela falta de percepção não só das mulheres, como também dos profissionais de saúde em termos dessa chamada etiologia da dor no peito, né. As mulheres mais jovens, quando têm infarto, o que que está ligado a isso? O que que gera infarto em mulheres jovens, por exemplo? Algumas, assim, a questão genética, né, é bastante importante, né, o histórico da doença, coronariana na família. Agora a gente tem os chamados, que é algo que isso, nesse momento, a gente não consegue mudar, mas tem os hábitos também de vida, né, tabagismo, sedentarismo, o perfil metabólico, né. É importante aí, por isso, acompanhamento em termos metabólicos, níveis de colesterol, de glicose, de hipertensão arterial. E algumas vezes essa associação com o uso de terapia hormonal pode também, a gente tem alguns dados que a associação pode aumentar o risco da doença cardiovascular em mulheres, né. Você chamou atenção, quer dizer, ah, tem alguma doença autoimune que pode gerar infarto em mulher, assim, o que que é Também. importante? Ótimo aí aspecto, né, algumas doenças autoimunes, né, como lúpus, síndrome de anticorpo antifosfolipídio,
tem algumas apresentações até chamadas fisiopatológicas, quer dizer, do mecanismo que leva à ocorrência da doença, que tem uma incidência maior em mulheres, né? Como as dissecções das coronárias, que é como se fosse um rasgo nas coronárias, né? As chamadas trombofilias, né? Que é a tendência aí a formar mais trombos, e isso pode levar a essas apresentações menos comuns nos homens do que nas mulheres. Muito, muito, muito interessante isso. A gente tem muito orgulho, sabe, Aurora, do seu trabalho. E agora você está me dando uma boa notícia da cardio-oncologia, né? E talvez muita gente não saiba nem o que é cardio-oncologia, né? Até porque é uma subespecialidade nova dentro da cardiologia. Mas eu acho que tem uma coisa que, né, acho que já as pessoas já têm uma visão, que é justamente pessoas que tiveram câncer da mama, né? E obviamente se submete a um tratamento para o seu câncer. E obviamente a gente tem que ter atenção ao coração. Você pode explicar para a gente o que é a cardio-oncologia, o que o Instituto está liderando e o que as mulheres e homens que passaram por uma doença como um câncer têm que estar atentos à sua saúde do coração? A cardio-oncologia, ela hoje, né, considerada aí tendendo a ser considerada uma subespecialidade dentro da cardiologia, ela vem muito em função, acho muito interessante, que é uma demanda que o paciente oncológico trouxe, né? Diante de diversos tratamentos oncológicos, foi possível ver que muitas vezes tratamentos altamente eficazes para o tratamento do câncer levavam de uma forma secundária a algum acometimento cardíaco, né? Sem dúvida, a apresentação mais clássica é a do tratamento com as chamadas adriamicinas, né, no câncer de mama, que são medicações que mudaram completamente o curso né, o chamado prognóstico aí do câncer de mama, mas que muitas vezes, de forma tardia, anos depois, a gente via mulheres que desenvolviam as chamadas insuficiência cardíaca, né? Hoje são inúmeras terapias oncológicas que podem ter a chamada cardiotoxicidade, né? E outras situações também. Cardiotoxicidade é quando a gente tem um dano direto ao músculo cardíaco, mas até outras situações, como eventos de formar trombos, como também aumento da pressão arterial, e que levam a essa necessidade de, junto com o tratamento, acompanhamento oncológico, a gente tem um tratamento cardiológico. De forma nenhuma, e isso é importante a gente falar, a gente deve achar que todo paciente oncológico precisa estar acompanhado por um cardiologista, né? Isso não é viável, né? A incidência de câncer é muito alta, o acesso do paciente a um especialista, principalmente com conhecimento dos potenciais aí, de danos das drogas, não é grande, né, esse acesso, mas existe a necessidade, muitas vezes, do próprio oncologista orientar quando necessário que haja um acompanhamento do cardiologista junto com o oncologista, né? E isso trouxe a necessidade de, acho que a cardiologia, cardio-oncologia é realmente muito, eu vejo como muito gratificante até como exercer, né, atividades aí tanto assistenciais como de docência, porque ela necessita dessa aglutinação de especialistas, né, de envolver multiprofissionais, de buscar capacitação, e a gente teve uma parceria, né, que foi realmente um grande sucesso com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de fazer a primeira pós-graduação do Brasil em cardio-oncologia, que ainda teve seu início logo no começo da pandemia, então a gente conseguiu uma abrangência nacional muito grande, né? Que junta uma função que é tanto da sociedade como do Instituto de divulgar conhecimento, né? E a parceria fundamental com o Instituto Nacional do Câncer, né? Que, obviamente, só o Instituto de Cardiologia não poderia conduzir essa ação, né?
Então, juntou instituições públicas, juntou a sociedade, né? E trouxe essa abrangência nacional, né? Então, muito gratificante aí poder ter a instituição participando da cardio-oncologia nacional, né? Bem, eu acho que esse é um legado muito bacana do Instituto, né? Seguramente, né, o INCA é uma instituição irmã, né? E obviamente é uma transformação, porque o câncer virou uma doença muitas das vezes crônica e muitas das vezes curável, né? Então, nos Estados Unidos, os dados de mulheres abaixo de 60 anos que vão a transplante cardíaco, a causa principal são lesões do coração induzidas pelo tratamento do câncer. Então, a levar esse conhecimento, levar a capacitação do profissional, levar esse alerta, não é? Seguramente eu acho que é um papel assim de grande relevância. Eu fico muito feliz com essa iniciativa, o sucesso dessa iniciativa, porque vai abrindo novos campos para o cardiologista também. Então, são áreas novas, não é? E que eu acho que é um papel social, não é? Também, não só científico, técnico-científico, até porque começou sem muito conhecimento, né? Sem muita evidência científica. E o que a gente podia era, muitas vezes, orientar. Mas agora começa a ter ciência, não é? E eu acho que você traduziu aqui isso muito bem. Eu vou fazer mais uma pergunta e vou dar uma pequena pausa. A gente muitas das vezes tem muita desinformação sobre estatina, que é um remédio para baixar o colesterol. Eu queria que você falasse para a gente, né? E falando para as pessoas e às vezes médicos também, que tem muita dúvida se estatina causa dor, né, muscular, se pode causar Alzheimer, se pode causar câncer, e até porque, infelizmente, tem muitas informações contraditórias. E qual é a visão sua e do Instituto em relação à estatina? Faz bem ou não? Bom, eu acho que todos que viveram pré e pós-estatina, né, sabem como as estatinas mudaram completamente a visão que a gente tem hoje, né, da doença aterosclerótica, né? Até eu acho que é muito importante para reforçar a visão que a gente ainda vê muito intervencionista, né? E a gente sabe que as estatinas trouxeram um cenário aí para a gente saber como é uma droga que, sem dúvida, pode mudar o curso da doença aterosclerótica, né? Mas como toda intervenção, né, saber que é preciso haver uma avaliação individual em relação à indicação de estatina, né? Tanto em termos do uso ou não da estatina, né? O acompanhamento dos possíveis efeitos colaterais, que são amplamente divulgados e muitas vezes diante de uma avaliação clínica criteriosa, muitas vezes o que o paciente traz como sintoma não necessariamente está associado, às vezes a troca da estatina pode também, né, reverter um sintoma específico. Felizmente, a gente consegue hoje custos muito menores, né, do que no início aí, em que só as E estatinas disponível no Sistema Único, né? e só as estatinas menos potentes eram disponíveis. Hoje a gente tem estatinas mais potentes disponíveis, que são as que, em geral, quando existe a indicação, traz um benefício maior, né? Mas não é isenta de efeitos colaterais, mas claramente quando a droga possui indicação, né, tem a sua avaliação, é fundamental a gente insistir no seu uso, né? E tem protocolos muito bem definidos também de acompanhamento em relação aos efeitos colaterais, né? Risco para câncer e Alzheimer, tem ou não? Diante do benefício, são riscos muito pequenos, né? Ou seja, na realidade, são drogas bastante seguras. Muito seguras. Agora Milhões de pessoas tomando, né, no seu dia a dia. E que, com acompanhamento médico, a gente tem aí um elemento que é a proteção
está acima de qualquer preocupação maior, né, feito sob orientação médica. É isso? Sem dúvida. Bem, ah, eu acho que essa primeira parte fica muito claro aqui, né, o papel que nós exploramos aqui, né, muito sobre o caminho da doutora Aurora como diretora do Instituto Nacional de Cardiologia, o papel da doença cardiovascular na mulher, as preocupações e as boas notícias que ela traz em relação ao câncer e o coração, né, que agora nós temos especialistas para ajudar as mulheres e os homens também que tiveram câncer para manter a sua saúde cardiovascular. Obviamente não é para todo mundo, mas aqueles que estão de maior risco, a presença do cardiologista e principalmente aqueles com esse conhecimento vai agregar valor ao cuidado. E, o item final é justamente sobre a importância que medicamentos sobre orientação médica e bem embasados podem ser absolutamente seguros, como a estatina, na prevenção cardiovascular. A segunda parte eu vou estar discutindo um texto que eu separei para conversar com a doutora Aurora. Se medicina ela é vocação ou profissão, não é? E convido a vocês para assistirem a segunda parte.